O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais promove uma sabatina com os candidatos a prefeito de São João da Boa Vista. A diretoria do sindicato, na gestão de 2024 a 2027, buscando trazer esclarecimentos a assuntos de interesse da categoria, está promovendo essa sabatina, colaborando assim para a decisão do voto de cada associado. Todos os candidatos a prefeito de São João foram convidados para essa sabatina. Lembrando que no dia 19 de agosto ocorreu uma reunião com os candidatos e os representantes para apresentarmos o formato, as regras, as perguntas e a realização do sorteio para a ordem de gravação. Os candidatos terão 40 minutos para responder as perguntas e, após o término, terão até 5 minutos para as considerações finais. Ficará a critério de cada candidato o tempo necessário para responder cada pergunta. E quando faltar 1 minuto para o encerramento, o candidato será avisado. Quando der o tempo, encerrará o tema de perguntas e iniciará as considerações finais. Foi oferecido na reunião um espaço para cada candidato encaminhar suas considerações para publicação no jornal O Servidor, jornal do sindicato, no próximo mês de outubro. Para ter mais dinâmica, todas as perguntas são feitas na hipótese do candidato ser eleito. Lembrando também que eu vou ler todas as perguntas para os candidatos, as mesmas perguntas, para que não haja favorecimento a ninguém. Fique agora com o próximo candidato. Estamos agora com o doutor Ademir. Tudo bem, doutor? Tudo bem, certo. Vamos já iniciar as perguntas. Doutor, você assume o compromisso de todo ano em janeiro repassar em forma de reajuste salarial para pagamento no mês de fevereiro o percentual referente ao IPCA acumulado do ano anterior? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão muito importante para mim. Eu também sou servidor público municipal. O servidor público municipal é o nosso parceiro e nada mais justo do que ele receber o IPCA. O que é o IPCA? É um índice nacional de preço ao consumidor, que mede basicamente a inflação. A gente sabe que sempre no começo do ano tem uma série de tributos. Você tem que pagar IPVA, IPTU, vem a parte da escola, e dezembro foi um mês que normalmente o funcionário gastou mais, né? O servidor gastou mais. Então é muito importante que a gente ofereça ao servidor esse repasse do IPCA, nada mais justo, repor a inflação, e é um compromisso meu que eu assumo aqui com todos os servidores. Doutor Ademir, na database do dissídio dos servidores públicos municipais, você assume o compromisso de valorizar toda a categoria com um percentual de ganho real, além da reposição do IPCA do ano anterior? Sem dúvida. Eu fui vice-prefeito durante 4 anos, fui vereador durante 12 anos, e sempre quando chega esse momento do dissídio do servidor, há uma grande confusão. O sindicato tem que participar de maneira efetiva, discutindo com o executivo qual é o percentual. E é lógico, o percentual vai estar muito atrelado ao aumento da receita. O aumento da receita acima da inflação tem que ser repassado para o servidor. E, sem dúvida nenhuma, é um compromisso, além do IPCA, como na pergunta anterior, também será repassado para o servidor, dentro do seu salário base. Esse índice, lógico, vai variar dependendo, como eu disse anteriormente, da receita, do aumento da receita acima da inflação. Então, sem dúvida nenhuma, o percentual que for apurado, junto com a discussão ampla com o sindicato, nós repassaremos sem problema nenhum, compromisso assumido. Em decorrência da Lei 173 de 2020, sobre corte de gastos públicos devido à pandemia, houve o congelamento da evolução dos servidores públicos por 19 meses. Você assume o compromisso, por meio de lei municipal, de devolver essa evolução para os servidores? Perfeito. Essa é uma lei federal que foi conhecida como Lei do Congelamento. Essa lei, na verdade, esses 19 meses, porque a lei começou dia 28 de maio de 2020 e terminou dia 31 de dezembro de 21. Ou seja, foram aí 19 meses de congelamento, vamos dizer assim, uma perda dos benefícios, quinquênio, sexta parte, licença prêmio para o servidor. E agora já tem até jurisprudência de que o município tem esse poder, através de uma lei municipal, de voltar a esses benefícios para o servidor. Isso será feito com toda certeza. Foi um erro na época, essa lei, a gente estava no meio de uma pandemia, essa lei federal falou, não, precisamos focar apenas na Covid, apenas no tratamento dos pacientes, e o servidor acabou sendo penalizado.
Então todos os servidores, não apenas o servidor da saúde ou o servidor da segurança pública, mas todos os servidores terão novamente esse benefício. Vamos fazer com que eles recuperem esses 19 meses que foram perdidos. Então também eu assumo esse compromisso com vocês, que esses 19 meses não serão perdidos e serão repostos através de uma lei municipal. Atualmente, as ausências médicas dos servidores são regulamentadas por um decreto que não prevê, por exemplo, mães acompanharem seus filhos ou filhos acompanharem seus pais idosos em consultas médicas. Você assume o compromisso de rever essa situação? Acho que todos os servidores sabem, eu trabalho no RH, eu sou médico do RH e realmente é um problema que eu enfrento praticamente todos os dias. Algumas mães, alguns pais que chegam e falam, olha, eu fui levar meu filho e eu estou aqui com um atestado de acompanhante e não é aceito. Não é aceito porque o nosso estatuto é um estatuto antigo, é de 1992. Esse estatuto precisa ser modernizado, não resta a menor dúvida. Não apenas com relação a esse ponto em questão, mas outros pontos. O nosso estatuto é quase que obsoleto, é um estatuto muito antigo. E é interessante que o próprio estatuto da criança e do adolescente, o próprio estatuto do idoso, prevê que a pessoa que foi levar seu filho numa consulta pediátrica, foi acompanhar seu pai, sua mãe, algum parente numa consulta, ele teria esse direito, realmente, não apenas daquelas 2 horas que hoje existe no estatuto, mas o direito do dia todo, e isso será modificado com toda certeza, e é fácil de fazer. Como disse a vocês, o estatuto está defasado, o estatuto merece ser totalmente reformulado e será reformulado. Entrando já nesse assunto, doutor, o atual Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é de 1992, perfeito, como perfeito. disse. Você assume o compromisso de, junto com o sindicato, modernizar esse estatuto no primeiro ano de mandato? Sem dúvida nenhuma. Ele necessita de uma modernização, até para um servidor que está iniciando a carreira. Isso vai até ser importante para o nosso próprio Instituto de Previdência. E como eu estava colocando na questão anterior, de você não aceitar o atestado de acompanhante, hoje como é que funciona o nosso estatuto? A pessoa que quer cuidar do seu parente, do idoso, da sua criança doente, ela tem que entrar com um requerimento do RH, uma coisa um pouco mais burocrática. São feitas visitas domiciliares, tem o direito até de 30 dias para que ela possa ficar afastada. E isso tem que mudar, isso tem que mudar. Então, o estatuto, de uma maneira geral, está obsoleto, está defasado e precisa ser modernizado. É de 1992. Então, com certeza, será uma das minhas primeiras metas, das minhas primeiras ações, a modernização do nosso estatuto para justamente contemplar todo o servidor público municipal. Atualmente, os servidores públicos municipais não possuem planos de saúde e odontológico subsidiados pela prefeitura. Você assume a implantação desses 2 benefícios durante o seu mandato? Essa é uma pergunta muito importante. Nós sabemos que grande parte do servidor, praticamente 2/3 do servidor, não tem plano de saúde e depende, por exemplo, da saúde pública do SUS, e nós temos problemas, nós temos grandes problemas. Nós temos demora na marcação de cirurgias, demora na marcação de consultas com especialistas, demora na marcação de exames, até exames laboratoriais simples, exames de alto custo, a UPA que está sempre lotada. Enfim, há uma série de problemas relacionados à saúde pública municipal. Quando você oferece um plano para o servidor, tá? Vamos colocar um plano Santa Casa Saúde, um plano da Unimed, tá? Nós vamos desafogar o sistema SUS, o sistema público de saúde, isso não resta a menor dúvida. Então o servidor merece esse plano, tanto odontológico quanto médico, para justamente ter essa facilidade de uma consulta, de um exame, agilidade numa cirurgia, porque não dá mais para a gente ficar com esse problema todo e sem solução. Eu sempre falo que a saúde é o calcanhar de Aquiles de todas as administrações e ninguém consegue solucionar isso. Sou contra as terceirizações, nós já estamos na 6ª terceirização na saúde, não tem funcionado. Pretendo trazer isso para as mãos do prefeito, fazer concurso público, isso vai ajudar também o nosso instituto. E com relação especificamente à pergunta, sim, é um compromisso meu de trazer um plano de saúde e odontológico, médico odontológico, para o servidor. Hoje, inclusive, o sindicato tem uma parceria com o cartão de descontos, que é o cartão SER, que oferece consultas a preços mais baratos do que uma consulta particular. Mas mesmo assim, ainda não é o suficiente para desafogar o sistema. Então não resta a menor dúvida que, além de eu trazer um benefício
para o funcionário, que é o plano de saúde médico odontológico, eu vou estar desafogando o meu sistema público de saúde. A Unify sofreu a extinção de cargos de chefia, deixando a autarquia sem uma estrutura administrativa. Você se compromete a resolver essa questão nos primeiros 90 dias da sua gestão, considerando que entendemos ser uma demanda de grande urgência? É um assunto muito grave, muito urgente, sem dúvida nenhuma. A gente tem que resolver já, se possível, nos primeiros 30, 60 dias. O que aconteceu com relação à Unify? O Tribunal de Contas fez alguns apontamentos com relação a alguns cargos de chefia que foram criados de maneira irregular. Então, é importante fazer uma reestruturação administrativa de maneira urgente. Eu sei que o pessoal, os próprios funcionários da Unify já estão com um projeto de reestruturação administrativa. E é um projeto interessante. Então, qual é o meu compromisso? Sentar com os funcionários da Unify, avaliar essa reestruturação administrativa que está sendo proposta e implantar isso o mais rápido possível. Talvez não em 90 dias, talvez até no prazo menor, 30 ou 60 dias. Mas é urgente que seja feito isso já no primeiro mês do mandato. Então, é um compromisso meu, essa reestruturação administrativa, obedecendo o apontamento feito pelo tribunal e para que a gente possa organizar a nossa Unify de maneira correta. Já emendando esse assunto, quais serão as suas propostas para a Unify no seu plano de governo? Primeiro passo, lógico, essa reestruturação administrativa para dar um novo norte na parte de administração da nossa Unify. A Unify é uma autarquia municipal. E o que é uma autarquia? Ela tem uma autonomia jurídica, financeira, administrativa. Então eu vejo que para você ter uma gestão de uma autarquia, principalmente relacionada à parte educacional, eu preciso de 3 pilares. Eu preciso dessa autonomia. Essa autonomia é fundamental para a Unify. Um planejamento e uma modernização. Esse planejamento passa por um plano anual, um plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias, enfim, eu tenho que ter um planejamento eficiente, eficaz para essa autarquia. E eu tenho que ter a modernização dessa autarquia. Então, o que eu posso dizer para todos da Unify? Tá? A palavra principal que eu usaria seria parceria. O Poder Executivo vai ser parceiro da Unify. E essa parceria, lógico, obedecendo essa autonomia que toda a autarquia deve ter. E baseado nesses 3 princípios dessa autonomia, desse planejamento bem feito e dessa modernização da nossa Unify. Parceria será constante. Você se compromete a implementar anualmente o reajuste do piso nacional do magistério, assim que o Ministério da Educação divulgar o índice? Sem dúvida nenhuma. É outra questão muito importante, o piso nacional do magistério. E a gente fala aí sobre Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E também, não podemos esquecer, é um fundo para a valorização dos professores. Ok? Então, a gente nunca pode falar de educação sem falar em professor. Então, o professor é o principal alicerce da nossa educação. Então, o Fundeb, ele vem certinho. Né? Esse fundo, ele tem que ser repassado para a nossa educação básica, para os nossos professores. Então, qual é o meu compromisso com você, professor? Tá? Chegou, qual é o índice oficial, ele será repassado imediatamente para o professor. Esse é um compromisso que eu faço com vocês para que a nossa educação possa avançar e para que vocês, professores, sejam valorizados. Pergunta de número 10 agora. Com os recentes reajustes no piso nacional do magistério, surgiu uma situação em que os cargos de suporte pedagógico enfrentaram um achatamento salarial. O sindicato, com representantes na comissão que está estudando o plano de carreira do magistério, realizou um trabalho com vários docentes e membros do quadro, visando uma adequação dos vencimentos, além de outras melhorias. Você assume o compromisso de implantar esse novo plano de carreira ainda em 2025? Sem dúvida nenhuma, e é fundamental para os nossos professores, para todos que trabalham na área da educação. Eu tive contato com algumas pessoas que estão trabalhando na comissão, né, para a elaboração desse plano de carreira do magistério. É um plano muito bom, que contempla apenas, isso é importante para todos que trabalham na educação, não apenas a parte salarial, mas muitos outros benefícios. É um plano bem completo e bem amplo. E sem dúvida nenhuma, tá, sendo eleito, já em janeiro de 2025, iremos sentar com essa comissão que está elaborando esse projeto
e vamos ver o melhor para os professores. Me comprometo sim, é um plano, eu li basicamente quase todo o plano, conversei com muitas pessoas que estão nessa comissão e realmente é um plano muito completo, é um plano muito bom e que eu tenho certeza que todos os professores ficarão satisfeitos. Uma categoria que tem lutado muito por reconhecimento são os que ocupam o cargo de assistente de desenvolvimento da infância. O sindicato já propôs, por meio de ofício, junto com a entrega do estudo do plano de carreira do magistério, uma evolução no salário base vinculado ao piso nacional do magistério. O que você pensa e pretende fazer a respeito sobre esse assunto? Esse é um problema muito sério, que é o problema das ADIs, né? O que acontece com as ADIs? As ADIs são importantíssimas dentro da educação, isso não resta a menor dúvida, dão um suporte maravilhoso para os professores e tem que ser valorizadas. O que ocorre? Né? As ADIs hoje, elas reivindicam que elas possam ter, inclusive, fazer um adendo aqui, há um projeto do Congresso Nacional que está tramitando, chamado Somos Todos Professores, né? Esse projeto é de uma deputada federal chamada Luciene Cavalcante, ela é professora da rede pública há mais de 20 anos, começou com o deputado estadual Carlos Janazzi, na Alesp, e é um projeto que visa justamente que muitas ADIs, alguns chamam de assistentes, outros chamam até de pajem, enfim, tenham direitos próximos ou parecidos com os professores. É uma questão polêmica, inclusive esse projeto está parado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, e muitos partidos, professores, prestem atenção, ADIs, prestem atenção, muitos partidos estão bloqueando esse projeto lá no Congresso para que não seja votado. Então, achando que o projeto é meio que inconstitucional. Então, verifiquem quais são os partidos que estão votando contra vocês. Isso é importantíssimo. E esse projeto diz justamente o seguinte, né? É muito difícil você pegar uma ADI e falar, não, ela não fez a faculdade, ela não fez o magistério, não fez pedagogia, e ela vai ter o mesmo direito que a professora, né? Isso juridicamente não existe. Mas você pode dar oportunidade para que essas ADIs façam o magistério, tá? E tenham os mesmos direitos, mesmo se mantendo como ADIs. Além disso, é importante você frisar que você consegue fazer um escalonamento, tá, no salário base dessas ADIs dentro do piso do magistério. Então, isso é possível fazer até através de lei municipal. E se essa lei federal que está parada lá no Congresso for aprovada, aí fica muito mais fácil. Eu não posso fazer uma lei, sendo que tem uma lei federal acima dessa lei. Se a lei federal passar, fica muito mais fácil para nós. Mas se a lei federal não passar, qual é o compromisso que eu assumo com as ADIs? Fazer justamente, tá, esse escalonamento baseado nesse piso, nesse plano de carreira que a gente está fazendo, para que as ADIs também sejam contempladas com o aumento do seu salário base. Esse é o compromisso meu com vocês, ADIs. Doutor, atualmente, pelas normas vigentes, o prefeito precisa pagar a insuficiência dos planos financeiros e previdenciários até o final do mês corrente, para que o pagamento dos aposentados e pensionistas ocorra no primeiro dia útil do mês seguinte. Você se compromete a continuar cumprindo esses pagamentos sem realizar nenhum tipo de parcelamento? Sem dúvida nenhuma. O aposentado, ele quer o dinheiro dele, ele tem o direito ao dinheiro dele já no primeiro dia útil. Tá? Então não tem a menor dúvida, é uma questão de direito. Então, será feito o repasse, tá, no último dia do mês anterior, para que o aposentado tenha realmente no primeiro dia útil o seu salário, como é de direito a ele. Esse problema vem, na verdade, desde a fundação, né, do nosso, não vou nem falar do Instituto, mas do FUPREBEM, do Fundo de Previdência e Benefícios, que já começou errado lá em 1992, e por isso que gerou todo esse problema. Mas o compromisso que eu assumo com vocês, tá, principalmente com relação a cálculos atuariais, tá, serão feitos aportes corretamente e todos receberão seu salário em dia, principalmente os aposentados. E nós também, servidores da ativa, logicamente, 2 ou 3 dias depois, mas o repasse será feito em dia. Esse é um compromisso meu. Qual é a sua proposta para diminuir o déficit atuarial do São João Prev? Perfeito. Até uma pergunta, complementando a pergunta anterior, eu gostaria de fazer um breve resumo sobre por que a situação do nosso Instituto de Previdência está do jeito que está. O nosso São João Prev. Tudo começou errado, começou em 1992, quando nós criamos o FUPREBEM. Nós não, porque eu nem era político na época, né? Foi criado o FUPREBEM.
que é o Fundo de Previdência e Benefícios. O FUPREBEM foi criado já englobando uma série de aposentadorias, não teve um período de carência. Esse foi o grande erro. Há uma frase muito antiga que o pessoal diz que pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. E o FUPREBEM nasceu errado. Não houve uma carência. Então você cria um fundo de capitalização, que já começa deficitário. Já começa com uma série de aposentadorias tendo que serem pagas. Era um regime de repartição simples, 10% patronal e 8% do servidor. E foi assim de 1992 até 2003, sem nenhum aporte. Não houve aporte nenhum. Todo esse período não houve capitalização. E aí o Tribunal de Contas julgou irregular isso. Falou, peraí, como é que eu posso ter um fundo de previdência sem capitalização? E aí foi criado, em 2003, o nosso Instituto de Previdência do Servidor Público de São João da Boa Vista, também batizado carinhosamente de São João Prev. E aí o que aconteceu? Surgiu a figura do superintendente, do Conselho Administrativo e Fiscal, do diretor de benefícios, do diretor financeiro. E aí nós começamos a estruturar o São João Prev, o nosso instituto, mas já vindo de um erro da criação do FUPREBEM. Começamos a fazer cálculos atuariais. Os cálculos atuariais iniciais não eram feitos pelo superintendente ou por alguma empresa individual ou privada. Era feito pela própria prefeitura. E o que acabava acontecendo? Não eram feitos aportes. Os aportes começaram a ser feitos só em 2005. Foram os primeiros aportes para o nosso instituto. E os cálculos atuariais foram demonstrando o quê? Olha, precisa fazer aporte cada vez maior. O que o prefeito da época teve a ideia? Vamos então trazer os seretistas para estatutário, para capitalizar o nosso fundo. Isso foi em 2006. Resolveu a princípio, mas a gente sabia que isso iria estourar no futuro. 2012 veio a segregação de massa, criou-se o plano financeiro e o plano previdenciário. Mas os aportes precisam ser cada vez maiores. Os cálculos atuariais demonstram isso. Então, respondendo agora objetivamente depois desse resumo, o que pode ser feito para melhorar a situação do nosso instituto, para garantir a nossa aposentadoria do servidor público? Primeira coisa, eu tenho que fazer um recenseamento de todos os servidores. A cada 2 anos, para que eu possa ter um conhecimento real de qual é o cálculo atuarial que eu preciso para poder fazer esses aportes de maneira correta. Falando do cálculo atuarial, o prefeito tem que se comprometer, e eu me comprometo com esses cálculos atuariais bem feitos, a fazê-los integralmente, sem parcelamento. Serão feitos os cálculos atuariais conforme a necessidade. E como é que eu vou conseguir dinheiro para poder fazer isso? Primeiro, vou fazer um estudo minucioso de todos os ativos do município e ver o que eu consigo passar desses ativos para o nosso instituto. Além disso, fundamental, terceirização. Na hora que eu acabo com a terceirização, e eu abro o concurso público, eu trago esse funcionário para começar a contribuir. Eu dou um aporte maior para o nosso instituto. Isso é fundamental. Posso pensar, e isso talvez teria que analisar com o jurídico também, em contratos e licitações da prefeitura, ter algum imposto, vamos dizer assim, para aquela empresa que fez um contrato com a prefeitura, que seja repassado para o nosso instituto. Tem várias maneiras de resolver a situação. O que nós não podemos é ficar parado, esperando, ou parcelando, ou não fazendo os aportes que são necessários, porque isso vai impactar na nossa aposentadoria, servidor, futuramente, e para os que já estão aposentados. Doutor, qual a sua posição referente às terceirizações e reposição de servidores? Sou totalmente contra algumas terceirizações. A gente não pode ser radical. Eu sempre falo que, alguns falam que o Estado tem que ser pequeno, o município tem que ser pequeno, a prefeitura pequena e a iniciativa privada é grande. Outros falam, não, a prefeitura tem que ser grande e a iniciativa privada é pequena. Eu sempre digo que o Estado, a prefeitura, é aquela que é necessária. Algumas coisas precisam ser terceirizadas? Sim. Outras não. Vou dar um exemplo aqui. A saúde. Nós já estamos na 6ª empresa terceirizada tomando conta da nossa saúde, com um custo muito mais alto do que se a gente assumisse a nossa saúde. Então a terceirização da saúde vai acabar se eu for eleito. Irei abrir concurso público, irei trazer a saúde nas mãos do prefeito. Eu não consigo entender o prefeito que fala, olha, eu não quero problema com a saúde, deixa a empresa se virar, deixa a empresa tomar conta de todos os funcionários. Não, a empresa vem, é uma empresa de fora, para ter lucro. A empresa não vem pensando na saúde do sanjonense ou querendo fazer um bom trabalho, vem para ter lucro.
Chega, gente, não deu certo. 6 empresas já. Está na hora de assumir a saúde. A mão do prefeito tem que ser forte, firme, falar, não, eu vou trazer saúde, eu vou tomar conta da saúde. Para o funcionário, isso é importantíssimo. O funcionário se sente muito desmotivado e inseguro. Ele não sabe se daqui a 2 anos ele vai continuar. Se a nova empresa que ganhar uma licitação vai ser uma empresa que vai recontratá-lo. Há uma insegurança muito, muito grande. E não adianta eu falar, tem empresas boas, tem empresas que realmente tem OS, que a gente chama de Organização Social de Saúde, muito boas. Mas na licitação eu não posso escolher. A licitação é uma coisa imparcial. Eu não posso fazer uma licitação dirigida. Então, na licitação vai ganhar, seja por pregão, por leilão, tá? Por diálogo competitivo, qualquer que seja a modalidade da licitação, vai ganhar a empresa que oferecer menor custo. Né? E o que mais me espanta é que a empresa que está atualmente em São João não presta um bom serviço, as reclamações continuam as mesmas, tá? E levam uma parcela muito grande do nosso orçamento. A gente conseguiria trazer o funcionário para nós, tá? Um funcionário municipalizado, um funcionário com a segurança do emprego, um funcionário que passou no concurso, com economia. Então a terceirização não chega. Doutor, atualmente uma parte do transporte dos pacientes para fora do município está sendo feito por meio de terceirização de veículos de motoristas. Qual é a sua intenção a respeito desse assunto? Veja bem, a nossa frota precisa ser modernizada. Então, nesse ponto, por isso que eu falei que em alguns pontos a terceirização é interessante, infelizmente. E eu terceirizaria a parte dos veículos, até eu conseguir renovar minha frota, mas não a parte de mão de obra. Então aí a parte de mão de obra tem que ser nossa, tem que ser o funcionário, o servidor público municipal. Me desculpe quando eu falo funcionário, o correto é servidor público municipal. Tá? Então o servidor público municipal é a nossa mão de obra e tem que ser valorizado. Então na parte de transporte, os veículos podem ser terceirizados até que a gente tenha orçamento, verba para renovar. Renovou? Vamos acabar também com isso. Os veículos serão da prefeitura e o servidor, a mão de obra, não será terceirizada. Outro exemplo de terceirização que eu acho errada, a Zona Azul. Por que a Zona Azul tem que ser terceirizada? Por que não pode ser do município? Por que a empresa repassa uma porcentagem para a prefeitura e fica com o restante? Sendo que a gente pode ter para nós. Então, várias terceirizações têm que ser revistas e serão revistas. Com relação a essa pergunta, a mão de obra não será terceirizada. Os veículos, por enquanto, até a gente conseguir renovar a frota. As diárias, que são direito pago aos servidores que precisam se ausentar do município ao trabalho, atualmente são pagas posteriormente à data da viagem. Você assume o compromisso de que o servidor receba as diárias antes da viagem? Não resta a menor dúvida. Isso é um absurdo. O servidor receber, às vezes são pagos de 15 em 15 dias. E qual é o argumento? Prestação de contas. Não, ele tem que receber antes. Até mesmo para ele poder se alimentar. Então é um compromisso que eu faço com vocês. Tá? A diária será paga antes da viagem. Compromisso do doutor Ademir assumido aqui. Última pergunta, doutor. É sabido que, na maioria dos municípios da nossa região, não se contrata mais auxiliares de enfermagem, sendo exigido o nível técnico em enfermagem. Qual é o seu posicionamento sobre isso e o que você pretende fazer em relação aos nossos auxiliares de enfermagem? Vamos lá. Antigamente, baseado no COREN, né, o Conselho Regional de Enfermagem, nós tínhamos 4 profissionais da enfermagem. Nós tínhamos o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o atendente e o enfermeiro. Se a gente fosse ver em ordem, seria o atendente, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Em 1996, acabou o atendente de enfermagem. O próprio COREN extinguiu o cargo de atendente de enfermagem. Então ficamos com auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro. Algumas cidades agora estão meio que acabando também com o auxiliar de enfermagem e obrigando que o auxiliar se torne técnico. Lembrar que para o auxiliar de enfermagem se tornar técnico, ou ele faz um curso de 2 anos, ou ele comprova que tem 2 anos de experiência como auxiliar, faz uma prova, é uma prova teórica e prática, e ele consegue se transformar em técnico. O COREN já está permitindo isso, mas eu não vejo essa necessidade. Tá? Se o auxiliar de enfermagem quiser continuar sendo auxiliar de enfermagem, ele continuará sendo auxiliar de enfermagem. Se ele quiser, porque há um incremento, um aumento no salário dele, se tornar técnico, tudo bem, mas nós precisamos dos três profissionais. Eu preciso do auxiliar de enfermagem, eu preciso do técnico de enfermagem e eu preciso do enfermeiro. Então, a minha ideia é não acabar com o auxiliar de enfermagem,
podem ficar tranquilos, vocês continuarão sendo auxiliares de enfermagem, se assim o desejarem. Se quiserem, não, eu quero fazer um curso, vou fazer uma faculdade para me tornar enfermeiro, tá? Sem problema nenhum. A minha esposa é enfermeira, né? Minha esposa trabalha com técnicos, trabalha com auxiliares, e ela todos os dias coloca lá, é muito importante a presença de toda a equipe. Eu preciso do auxiliar de enfermagem, eu preciso do técnico de enfermagem e, logicamente, a gente precisa também do enfermeiro. Então, compromisso com vocês, auxiliares de enfermagem. Se vocês quiserem, tudo bem. Se vocês não quiserem, não irei extinguir por lei municipal, como algumas cidades estão fazendo, o cargo de auxiliar de enfermagem. E é interessante, falando novamente da terceirização, algumas empresas que são terceirizadas na saúde, chegam em São João e falam, eu não aceito mais auxiliar de enfermagem. Por isso que é mais um motivo para acabar com a terceirização. Obrigado, doutora. Encerrada a parte das perguntas e respostas, vamos abrir agora para as considerações finais. O senhor tem até 5 minutos. Vamos esperar só o cronômetro chegar ali no 30, aí fica mais fácil da gente fazer a contagem. Perfeito. Aí você tem até o minuto 35 para ter até 35 para ter as suas considerações. Então vai zerar daqui 5 segundos. Doutor, por favor, fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer o sindicato, esse espaço democrático aberto para ouvir todos os candidatos. É importante que a democracia prevaleça. Nós estamos começando uma campanha eleitoral. Eu espero que seja uma campanha eleitoral limpa, uma campanha eleitoral baseada em propostas. Eu tenho um currículo em termos políticos e médicos. Eu sou médico pediatra há mais de 30 anos. Em termos de política, fui vereador durante 12 anos, fui vice-prefeito durante 4 anos, tenho uma experiência, mas o que é fundamental, e muitas pessoas me cobram, Ademir, mas por que você não conseguiu realizar o que você planeja, ou o que você planejou durante todo esse período que você esteve na vida pública? E eu sempre falo para todos o seguinte, o vereador hoje, ele é mais um fiscalizador do executivo do que um elaborador de leis. A grande maioria das leis são inconstitucionais e são de função do prefeito. O vice-prefeito, a mesma coisa. Então, eu sempre digo o seguinte, o vereador e o vice-prefeito, eles não têm o poder da caneta. Eles podem brigar, gritar, pedir, fazer requerimento, indicação, mas eles não têm o poder de executar. O poder de executar, o poder da caneta, o poder da decisão está nas mãos do prefeito. E pela primeira vez eu estou saindo candidato a prefeito. Nunca fui candidato a prefeito. Fui vereador, fui vice-prefeito, mas candidato a prefeito nunca. Então é a primeira vez. Tá? E por que eu decidi agora, em 2024, depois de tanto tempo? Porque eu não me sentia preparado. Não é fácil, gente, não é fácil você ser prefeito de uma cidade. Se você não tiver conhecimento, você não tiver experiência, você não consegue administrar bem uma cidade. Não adianta você ter apenas boa vontade. Eu recebi proposta para ser prefeito lá em 2008. Eu falei, não estou preparado. Depois de 2012, eu falei, não, ainda não. 2016, fui para o cargo de executivo como vice. Tá? Hoje, depois de 16 anos de vida pública, eu me sinto preparado. Eu conheço bem o poder legislativo e conheço bem o poder executivo. E por isso, pela primeira vez, eu peço ao servidor público, também sou servidor, peço a toda a população sanjonense que me dê essa oportunidade. A oportunidade de ser prefeito de São João da Boa Vista. E o que eu prometo? Eu prometo muito trabalho, muita luta. O pessoal pergunta, você vai deixar de ser médico? Eu também vou estar me aposentando em breve do meu cargo de médico, servidor público municipal. Faço plantões, eu já estou com 58 anos, confesso a vocês que estou cansado dos plantões. Vou diminuir muitos plantões noturnos, principalmente, e vou ficar apenas com o meu consultório. O meu consultório, todos os meus pacientes sabem que é o consultório mais no período noturno. E às vezes sábado que eu também abro meu consultório. Então eu não vou deixar de ser médico, não. E dá para você conciliar. Serei prefeito e serei médico. Não deixarei de ser médico. Muita gente está falando, mas como é que você vai deixar de ser médico? Não. A medicina está no meu coração, está no meu sangue. Eu não vou deixar de ser médico. O que eu quero é apenas essa oportunidade de poder fazer por São João e ter o conhecimento, tá? O que todos estão pregando, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas veja a história de cada um, veja o currículo de cada um, o que cada um consegue oferecer. Uns já foram, né? Outros não têm experiência. Então é por isso que eu coloco meu nome à disposição.
essa experiência toda administrativa, tá? Todos conhecem o caráter, sou um candidato ficha limpa, nunca tive nenhum processo, tá? E deixo à disposição da população que possa escolher com muito discernimento, com muita cautela, veja os planos de governo, quais são as propostas viáveis, quais são as propostas que não são viáveis. O plano de governo eu fiz ouvindo vários setores da nossa população, ouvindo vários servidores. Então, o plano de governo baseado em coisas possíveis, justamente porque eu conheço o orçamento. Não adiantaria nada eu colocar coisas mirabolantes, coisas estratosféricas no plano de governo, sendo que elas não sairiam do papel, seriam clichês. Por conhecer o orçamento, saber como funciona, da onde que eu consigo o recurso, foi que eu fiz o plano de governo baseado em coisas possíveis e contemplando toda a nossa população. É por isso que eu peço, humildemente, essa oportunidade de ser o prefeito da nossa cidade. Obrigado, doutor Ademir. Encerrada agora as considerações finais. Agradeço o sindicato, agradece a presença do candidato e a você também, servidor, associado, que está acompanhando a gente. Obrigado a todos e até a próxima.